Hoje o Anamnese traz um tema essencial para todos nós, o câncer de mama. Nós vamos falar sobre a prevenção, sobre o diagnóstico precoce, sobre o acolhimento dessas pacientes, sobre o tratamento, sobre as dificuldades, sobre a evolução, sobre tudo o que significa para todos nós, mas especialmente para nossas mulheres. E vamos dar atenção devida com profissionais e com pessoas que trabalham diretamente na área, elas são tão importantes para nós. Pessoal que trata de mama, das nossas mastologistas e os nossos grupos de apoio, porque as mulheres precisam sempre de apoio. Para esse bate-papo, nós estamos trazendo duas mulheres maravilhosas que são referências nessa causa. Uma conheço há longo tempo, a doutora Michela Fauti Marchek, foi minha residente, não tem como apagar isso. Ginecologista e mastologista. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, médica do Hospital Moinhos de Vento e diretora do CIMERS já de um bom tempo conosco aqui. E é uma voz ativa na luta pela saúde da mulher, com uma prática que une a prática clínica a defesa institucional. Da mesma forma, vamos receber também a Patrícia Schappenkauer, que é uma advogada voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA. Depois de superar o câncer de mama aos 45 anos, se tornou um exemplo de força e solidariedade, atuando diretamente no acolhimento e na orientação de outras mulheres. Essas mulheres são extremamente importantes porque elas conseguem se comunicar certamente melhor do que a maioria da população. Sejam muito bem-vindas ao Anamnese, é uma alegria e uma honra tê-las conosco. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a trajetória de vocês. O que fez vocês estarem hoje aqui exercendo esse trabalho tão bonito que vocês fazem? Obrigada pelo convite, Marcela. É uma honra estar aqui para poder participar desse momento, né? Sobre a minha trajetória, antes mesmo de ter entrado no curso de medicina, eu participei em Novo Hamburgo, eu sou natural de lá, e eu me voluntariei como membro da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, aos 16 anos eu entrei nessa trajetória de voluntariado. Minha mãe entrou muito junto comigo. Depois que eu saí de lá da cidade, né? Quando eu entrei na faculdade de medicina, vim para Porto Alegre. A minha mãe seguiu desde então como voluntária da Liga. E, inclusive, o ano passado ela foi presidente da instituição. Então, desde muito cedo, assim, eu sempre tive voluntariado como algo que foi importante, assim, na minha vida, na minha trajetória. Tenho minha mãe como um exemplo grande. Depois, quando eu entrei aqui, eu fui no Moinhos de Vento, como médica mastologista. Eu fiz a minha especialização em mama em São Paulo. Voltei para o Rio Grande do Sul, comecei a trabalhar no Hospital Moinhos de Vento, num projeto muito interessante que tinha o Hospital Moinhos de Vento junto com a Prefeitura de Porto Alegre, que era o Núcleo Mama Porto Alegre. Era um projeto voltado para as mulheres de baixa renda, né, de alguns locais assim, específicos de Porto Alegre, Lomba do Pinheiro, algumas ilhas, que faziam exames de rastreamento lá no Hospital Parque Belém. Então, era um projeto que a gente conseguia assistir pacientes de situações de vulnerabilidade, que talvez não teriam grande acesso aos exames de rastreamento, num projeto da doutora Mayra, do Hospital Moinhos de Vento, lá naquela instituição. Então, trabalhei lá mais de um ano e depois segui trabalhando no Hospital Moinhos, onde eu atuo até hoje. Então, tem mais de 10 anos que eu tô lá. E conheci o trabalho do IMAMA, né? A doutora Mayra também, naquela época, ela era presidente do IMAMA. E pude me aproximar porque as pacientes que nos procuram no Núcleo da Mama, Moinhos, a maioria delas tem plano de saúde, mas muitas vezes a gente atua com mulheres que vêm pedir uma segunda opinião ou pacientes que são do SUS. Então, a gente tem uma parceria importante com o IMAMA no sentido de oferecer exames, né, com descontos e acolher algumas mulheres. Então, comecei a entender o trabalho e me aproximar cada vez mais. Então, foi a partir daí que eu me tornei uma admiradora desse trabalho tão especial que eles fazem no Rio Grande do Sul. O Sindicato Médico é do Rio Grande do Sul e o IMAMA é um instituto que atua ajudando, auxiliando mulheres, não só de Porto Alegre, mas como de todas as regiões do estado. Depois, também teve um momento da minha trajetória médica que eu trabalhei junto à Secretaria Estadual de Saúde. Eu passei num concurso público e atuei por mais de um ano. Eu fazia a regulação das pacientes com câncer, não só de mama, mas todos os tumores do estado. Então, ali eu pude visualizar, assim, o grau de dificuldade que esses pacientes têm, né, de vir muitas vezes para um tratamento longo. Por exemplo, às vezes os pacientes vêm de Pelotas ou de Bagé, porque não tem algum tipo de tratamento específico naquela sua região, por exemplo, radioterapia,
né? Muitas vezes fica sem. Agora, atualmente, a gente viu recentemente no Simers que não tínhamos anestesistas em Pelotas, então estava com dificuldade até de fazer cirurgias naquela região, sendo que é uma área pujante ali, inclusive com faculdades, né? Formação de médicos. Então, ali eu pude também ter uma ideia, assim, do quanto é difícil a gente ter um acesso tão adequado para os pacientes do SUS. Então, existe um abismo entre o que a gente oferece no privado versus o que a gente tem no público. Não quero tomar todo o tempo aqui, porque eu tenho muita coisa, me empolgo, assim, falando. Mas um pouco disso, assim, para ter uma nuance da minha trajetória. Então, sempre teve alguma coisa vinculada ao voluntariado, mesmo que eu não atue atualmente no SUS, agora eu não estou mais, mas eu sempre tento estar engajada nessas causas que podem ajudar os pacientes que têm uma situação maior de vulnerabilidade. Patrícia, eu entendo, eu consigo imaginar muito o teu sentimento ao se defrontar com o diagnóstico ainda muito jovem, aos 45 anos. Se for possível, como é que foi isso? Como é que foi o enfrentamento disso? Qual é o primeiro sentimento? Como é que foi o tratamento? Como é que tu te sentiste diante de algo que, convenhamos, toca a todos nós e a gente entende que o câncer de mama tem características especiais que eu tenho certeza fizeram parte da tua realidade, do teu imaginário. Como é que foi esse processo todo? Pois é, realmente, tu recebeu o diagnóstico, né, de câncer de mama, ainda que num momento, né, onde a gente já tem tratamentos bastante avançados e a gente sabe... E eu tinha tido um caso de câncer de mama 2 anos antes da minha mãe e foi um caso também de sucesso, né? Mas a gente sempre fica com aquela sensação, né, aquela coisa assim, e agora? O que vai ser de mim? Onde é que eu vou... onde é que vão ficar os meus... Que nem eu brinco, né? Eu estava fazendo 45 anos. Quando eu descobri que eu tinha câncer de mama, fazia uma semana que eu tinha feito 45 anos. E eu brincava com as pessoas que me cumprimentavam. E disse, cheguei ao fim do primeiro tempo, agora eu tenho todo o segundo tempo pela frente, né? E aí, de repente, veio aquele diagnóstico e disse, cadê meu segundo tempo? Quero, né? Preciso ir atrás dele, né? E minha maior preocupação no momento do diagnóstico foi com os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, na época um tinha 9 e o outro tinha 12 anos. Então, foi muito difícil enfrentar isso com eles, né? Essa coisa de ter uma mãe doente, sabe? E eu não sabia qual seria o meu tratamento naquele momento. Então, até para contar para eles, eu acabei esperando para verificar o que realmente seria feito, né? Mas, como eu digo, tive mais sorte do que juízo, porque eu estava com os meus exames atrasados. E eu gosto de enfatizar isso, sabe? Que a gente não precisa atrasar os exames, né? E eu fiquei assim na minha... Eu tinha acesso a tudo, porque tenho plano de saúde, tenho conhecimento, tenho acesso à informação. E por que eu não fiz meus exames dentro do prazo? Minha mãe tinha tido câncer 2 anos antes. Então, assim, eu não tinha nenhuma desculpa. E aquilo ali me tomou de uma forma que eu pensava assim, eu não podia fazer isso com os meus filhos. Então, a gente não precisa passar por esse tipo de sentimento. Vamos fazer regularmente os nossos exames, né? É uma correria, né? A mulher, principalmente, acaba tendo muitos afazeres e se envolve com muitas coisas, mas a gente não pode nunca esquecer da gente, porque justamente tem muita gente que precisa da gente, né? Então, mas assim, como eu disse, né? Eu tive mais sorte que juízo, foi um tumor local, né? Localmente ali, fiz uma mastectomia em função de serem multifocais, né? Todos primários, na mesma mama, mas precisei, por isso, fazer, então, a mastectomia. E, com isso, foi uma cirurgia curativa, né? Não precisei fazer quimioterapia, meu tratamento encerrou ali. Entre o diagnóstico e a cirurgia, foram 25 dias. Tá? Após isso, mais um período aí de espera para saber, né, para receber o anátomo patológico ali, para ver até onde eu ia precisar fazer quimioterapia ou não. E em questão de, assim, eu acho que 1 mês e meio, 45 dias, eu estava liberada.
E isso é fundamental, né, para a nossa saúde mental nesse momento. Eu fico imaginando as pessoas e vejo isso, né, quando tu tem um tratamento mais longo pela frente e um tratamento mais invasivo, né, um tratamento mais difícil, o quanto isso abala, né, psicologicamente. Então, eu acho que, assim, quanto antes a gente encontrar a doença, né? Quanto antes a gente puder fazer os nossos exames e fazer esse diagnóstico precoce, melhor é tudo, né? Tudo fica mais fácil. Nesse aspecto, Michela, tem uma coisa interessante. Quando a gente olha a posição do Ministério da Saúde acerca da idade de início da mamografia, é um assunto mais complexo para nós, né? Como é que tu te sente em relação a isso? Em primeiro lugar, qual seria a idade adequada para começar a mamografia? Se a mamografia é o melhor exame para rastreio? E em sendo, quando e com qual periodicidade a gente deveria fazê-la? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia enfatiza, né? Principalmente no Outubro Rosa, né? Mas sempre a gente deixa isso bem claro, que os exames devem ser iniciados com 40 anos. Então, mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, e sem um prazo definido para terminar esse rastreamento, né? A gente sabe que as mulheres idosas, a gente está aumentando a população está envelhecendo, então a faixa etária das mulheres, cada vez elas estão vivendo mais. E os tumores nas mulheres com mais de 70 anos, muitas vezes são diagnosticados em fases muito mais avançadas. Então, o Ministério da Saúde recomenda depois dos 50 e em torno dos 69. Agora, vamos considerar as nossas senhoras aí de 70 anos, né, que tem muito para viver, que estão ótimas, maravilhosas, que é o idoso fit, que a gente chama, ou pacientes que têm poucas comorbidades ou comorbidades controladas. Por que não ofertar para essa mulher a oportunidade de diagnosticar um tumor inicial, com uma possibilidade de tratamento com uma cirurgia conservadora, por exemplo, uma radioterapia? A maioria desses tumores são luminais, né, que são tumores que precisam de hormônio para crescer. Então, vai fazer um tratamento com um bloqueio hormonal, que é uma medicação oral. Então, não dar essa oportunidade para essas mulheres traz para elas um risco de ter uma doença muito mais avançada, cirurgias mais mutiladoras e até com um custo muito mais elevado para o SUS. Né? Então, 40 anos deixa anual. Eu entrar bem nisso, porque é um assunto mais importante que parece. Para quem está nos assistindo, esse é um debate bom de ser feito. Nós temos aqui a Patrícia, que teve um tumor abaixo de 50 anos. Eu te disse, eu tenho uma história familiar muito vasta de câncer de mama, todas tiveram acima dos 70. Como é que elas iam ficar no SUS? Como é que você que está nos assistindo aqui, que tem só acesso ao SUS, vai fazer o rastreio precoce, já que, convenhamos, o diagnóstico precoce é uma das bases de toda a mastologia. O SUS recomenda, então, a partir dos 50 anos, a cada 2 anos. Mas, claro que toda mulher sintomática, né, o rastreamento é para aquelas mulheres assintomáticas que não estão tendo nenhuma lesão palpável, não tem nenhuma normalidade clínica. E as pacientes que têm algum sintoma procuram um posto de saúde, certamente vai ser feito o exame. Mas o que a gente está falando é de um rastreamento organizado e oportunístico, né? A diferença entre um rastreamento organizado é chamar as pacientes e ter uma noção da população se ela está fazendo o exame ou não. Eu trouxe até aqui alguns dados, foram publicados pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Um dos nossos presidentes, aí, o Dr. Rufo, apresentou recentemente um trabalho que mostra números que revelam que pacientes entre 40 e 49 anos, apenas 22% dessas pacientes fizeram mamografia no período de 10 anos. Então, mesmo que a gente recomende que essas mulheres façam, 22% fazem os exames nesse período, nessa faixa etária. E 54% dos casos, isso é do SUS, tá? São diagnosticados em estágios avançados, estágios 3 ou 4. Então, tumores já metastáticos ou tumores tão avançados que exigem que a paciente faça um tratamento mais complexo. Tanto cirurgicamente com mastectomia, reconstruções, que muitas vezes elas não têm acesso, quanto com radioterapia, né? Com relação à faixa etária priorizada pelo governo, 33% estão no rastreamento mamográfico. Então, a gente tem somente 33% das pacientes fazendo esses exames. Né? Quase que 70% não estão sendo rastreadas. E 48% dos diagnósticos estágio 3 e 4. E as regiões com menor cobertura, então, mamográfica, no Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E, falando sobre as idosas, mulheres com 70 anos ou mais, apenas 10% fazem a mamografia.
e 49% são diagnosticadas em estágios avançados. Então, assim, a desigualdade realmente mata, a desinformação, ela tá aí, né? A gente vê briga sempre no Outubro Rosa, que vem aqueles sensacionalismos, as fake news, né? Falando ali, que não precisa, que a mamografia causa câncer. Então, a mamografia é um exame de baixa dose de radiação, que, se feita uma vez por ano, é a única possibilidade de diagnosticar tumores tão pequenos que não são vistos nem na eco, né? E a possibilidade de avaliar microcalcificações, que são muitas vezes alterações de um tumor inicial, de um carcinoma in situ, de um carcinoma de baixo grau. Então, o que a gente vai falar? Não existe ainda um exame que substitua a mamografia. É um exame barato, é um raio-x da mama, a mama fica comprimida realmente por um período de segundos ali. É um exame fácil. Só que o que a gente vai falar na população brasileira? São mulheres que normalmente são donas de casa, que trabalham, que sustentam uma família. Ela precisa de um tempo para se afastar das suas atividades, para poder fazer esse exame e poder buscar o resultado e poder buscar uma biópsia ou um tratamento. Então, como a Patrícia falou aqui, a primeira coisa que ela pensou foi: eu não posso faltar para minha família. Como é que eu vou dar essa notícia para os meus filhos? A maioria das mulheres são mulheres que muitas vezes são cuidadoras. Então, elas cuidam, às vezes, da mãe idosa, do pai que já teve um AVC, um Alzheimer. Então, muitas vezes as pacientes ficam numa angústia tão grande num diagnóstico que a gente tem que revisitar toda aquela rede de apoio e pensar quem vai cuidar dela agora nesse momento. Porque a primeira coisa que ela pensa é que ela tem que cuidar dos outros. Então, é um foco que tem que ficar voltado para a mulher. E uma das questões que eu acho mais fundamentais, assim, que eu admiro no IMAMA, é que o IMAMA está trazendo a possibilidade de navegar essas pacientes. A navegação do cuidado é algo imprescindível, é algo que a gente já tem nos grandes centros privados, que é alguém, uma enfermeira navegadora, ou um técnico de enfermagem, algum profissional, que cuide dessa paciente desde o momento que ela suspeitou, do momento que foi feito o diagnóstico, que acompanhe os exames pré-cirúrgicos ou os exames de estadiamento. Essa mulher vai ter que fazer um raio-x do pulmão, uma tomo, para avaliar se ela não é metastática, né? Tem que avaliar pulmão, fígado, ossos. Então, são exames que a gente tem que estar atento, são exames pré-cirúrgicos que têm que ser feitos. E, além disso, aquele cuidado psicossocial, de reorganizar aquela família para o foco mudar e ficar naquela mulher que vai ter que receber um tratamento. Outra coisa que também eu acho interessante, assim, que as pessoas saibam, porque às vezes fica assim, a sociedade civil organizada, a gente faz eventos sociais, né, jantares, sempre a gente precisa dessa ajuda da comunidade, mas para que tudo isso? O que o IMAMA faz? Então, além de navegar esse cuidado, tem algumas questões importantes relacionadas a isso, né? Eu estava conversando esses dias com a Lucy, que é a vice-presidente do IMAMA, e ela estava me contando de uma paciente que mora em Guaíba, que já tinha feito a cirurgia e ela precisava fazer radioterapia. A gente sabe que sempre que faz uma cirurgia conservadora, então um setor de mama tem que ser complementado com radioterapia. Ou para tumores muito avançados, mesmo com mamografia, é necessário muitas vezes fazer rádio também. E ela estava fazendo radioterapia em Porto Alegre. E aí, daqui a pouco, a navegação viu que ela não estava mais indo nas sessões de radioterapia. E aí foram investigar por quê. Ela falou, olha, eu tenho 2 filhos, né? Filhos pequenos, era uma paciente jovem. Eu não tenho com quem deixá-los, eu tô desorganizada, a creche... E ela tinha que vir para Porto Alegre, o que acontece? O paciente vem junto com vários outros pacientes oncológicos que fazem vários outros tratamentos. Então, ela passava o dia todo aqui. Diferente de uma paciente privada que chega no serviço de radioterapia, entra, faz uma organização, fica tantos minutos na radioterapia e vai para casa. Ela precisava ficar um turno inteiro e um turno além, porque ela tinha que esperar os outros pacientes fazerem o exame. Então, ela estava abdicando, abrindo mão do tratamento para poder cuidar da família. Então, eles conseguiram organizar, falar junto à prefeitura, organizar uma van, que a prefeitura auxiliou para que ela pudesse trazer essa mulher, para que ela viesse fazer o tratamento mais rápido e rapidamente voltar para as suas atividades. E a gente sabe também, um outro dado, assim, que muitas pacientes essas pacientes jovens, são produtivas, são elas que trabalham e trazem o dinheiro para dentro de casa para manter a sua família. Então, tudo que a gente puder potencializar para que durante o tratamento ela continue cuidando da sua carreira, continue podendo trabalhar, né? Isso tudo é fundamental também. Então, são questões, assim, pontos que eu me apaixono pelo cuidado, pelo que o IMAMA faz. Desde, assim, banco de perucas durante o tratamento. Então, é uma série de oportunidades que é possível ter ali para pacientes que não teriam caso elas tivessem. Então, assim, se vocês conhecem algum paciente numa situação, né, de que não tenha esses acessos, encaminhem, eles fazem todo um acolhimento,
uma navegação desse cuidado. E é isso, eu acho que... Deixa eu te perguntar uma coisa, Patrícia. Tu és voluntária do IMAMA, né? Tu trabalhas... O que faz uma voluntária do IMAMA? Eu fico imaginando a voluntária do IMAMA dentro desse contexto da dificuldade individual. Eu imagino que a voluntária seja muito importante. Qual é a função? Então, o IMAMA tem uma característica. O DNA dele é o voluntariado. Tá, assim, muitas das atividades realizadas pelo IMAMA são realizadas pelas voluntárias. Tá? Eu digo, temos voluntários, homens também, claro, uma minoria, assim, mas também fazem parte. A voluntária, ela, no momento em que ela tem vontade de participar, ela faz um acolhimento. Então, é feita uma reunião, onde ela conhece a instituição, onde ela vê quais são as frentes que são tratadas pelo IMAMA, né? O que é feito lá dentro. E ela vai tentar se colocar ali. Não, eu gostaria de trabalhar, porque nós temos, assim, ó, desde separação de tampinhas, as tampinhas que são recolhidas, né? Que vocês devem saber, esse programa legal. Nós somos campeões de doação de campinha no Trote Solidário. Então, olha só. Do trote, né? Aí, separando essas tampinhas, elas ganham um valor maior, tá? Então, lá nós temos voluntárias que se reúnem e fazem a separação por cores, né, dessas tampinhas. Temos isso, temos as palestras, temos o banco de perucas que precisa ser mantido também, né? Tem que haver manutenção e tudo mais. O banco de perucas tem, assim, a gente fala que é o maior do Rio Grande do Sul. Quiçá, né, do sul do país ou até mesmo do Brasil. Porque... são perucas doadas, são perucas que a gente recebe cabelos e tem uma cabeleireira, digamos assim, que trabalha voluntariamente para confeccionar essas perucas, né, desses cabelos doados. Já fez uma campanha para doação de cabelo e perucas. Sim. Então, tem várias... oportunidades de trabalho. Então, a voluntária vai... E aí, também tem, assim, ó, quando é uma palestra, né? Tem as palestrantes, elas recebem uma capacitação, tudo. E aí, temos também, principalmente perto do outubro, né? A gente faz muitas palestras e acaba havendo também a venda de produtos do IMAMA, que também é uma fonte de arrecadação de doações, né? Então... tem também aquela voluntária que é a vendedora, né? Então, assim, cada uma faz o que mais gosta, onde ela melhor se encontra, né? Porque muitas voluntárias são pacientes. Claro. Né? Temos voluntárias não pacientes, algumas que não eram pacientes se tornaram pacientes na caminhada, né? Temos uma lá que está há quase 30 anos trabalhando desde o início e há 2 anos descobriu que tinha câncer de mama. Então, eu, por exemplo, meu trabalho iniciou... Como até uma coincidência, né, digamos, eu comecei meu trabalho voluntário também na Liga Feminina de Combate ao Câncer em Novo Hamburgo. Mas lá eu fazia um trabalho de bastidor. Eu, como advogada, eu trabalhei numa época em que a Liga Feminina ela estava se desmembrando da Liga Mãe, existia a Liga Mãe e as do interior, né? A Mãe de Porto Alegre e tinha as ligas do interior. E aí chegou um momento em que elas precisavam se desmembrar, cada uma ter o seu CNPJ, enfim, e eu trabalhei nesse desmembramento da Liga de Novo Hamburgo. Então, era um trabalho voluntário, né? Mas eu não lidava diretamente com o problema, digamos assim, né? E isso sempre ficou para mim, eu queria trabalhar diretamente com alguém, com um paciente, alguma coisa. Isso muito antes de eu ter o câncer de mama. E depois, então, que eu tive o diagnóstico, isso se tornou ainda mais importante para mim, também pelo fato de justamente as coisas terem acontecido de uma forma tão boa, vamos dizer, né, dentro desse cenário, se a gente pode dizer que é boa, mas enfim, aconteceram de uma forma muito positiva, e eu senti necessidade de trabalhar com isso, né, de fazer alguma coisa. Então, eu entrei no IMAMA e comecei já com um treinamento para palestras, né, fiz palestras, e hoje também, além de palestras, eu coordeno o Comitê de Advocacy, que é um comitê, né, formado ali também por pacientes que pensam situações, né? A gente
tem reuniões mensais e nos encontramos também muitas vezes no meio desse período para justamente pensar situações que sejam importantes para facilitar, para tornar a jornada da paciente mais leve, né? Seja com uma política pública, seja com uma lei que precise ser apoiada, né? Então, trabalhamos mais nesse lado junto ao poder público. Mas tu tens contato com pacientes? Tenho. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Muitas pessoas, diante de uma situação que, queira ou não queira, para uns, para outros vai ser diferente, mas é traumática, queira ou não queira, o tratamento não é um tratamento fácil para a mulher, porque envolve muito mais do que pura e simplesmente um ato cirúrgico, tem muito mais coisa envolvida. Claro. Qual foi o teu espírito para continuar vivendo nesse meio? Porque eu conheço muitas pessoas que, depois disso, a tendência é se fechar num quarto escuro e tentar nunca mais falar sobre o assunto. Como é que é o teu sentimento de continuar convivendo com isso? Porque certamente mulheres como tu são muito importantes nesse processo, porque a tua capacidade de compreensão do que aquela outra mulher está vivendo, ela é maior que a média, não tenho a menor dúvida. Como é que tu te deu ao desprendimento de conviver com um pesadelo assim? Então, eu acho que como você falou, assim, ó, é extremamente importante tu encontrar pessoas que passaram pela mesma situação, né? Porque tem uma característica dessa doença que a gente, por mais que tenha apoio da família, dos amigos, dos médicos, enfim, que a gente tem um momento que a gente se sente sozinha. Tem um momento que a gente não encontra válvula de escape, assim, sabe? Tu te sente ali aquele momento, uma solidão dentro daquela doença, uma coisa que é só tua, e que as pessoas, por mais que se esforcem e por mais que tenham boa vontade, elas não conseguem entender as pessoas que estão ao teu redor. E tu encontrar alguém que tenha passado pela mesma situação traz uma compreensão, né? Então, eu acho extremamente importante que as pessoas procurem ainda, por exemplo, o IMAMA, né? Ainda que tu não precise financeiramente do apoio do IMAMA para fazer um exame, para acessar algum direito, enfim, mesmo que tu não precise dos serviços que o IMAMA oferece, é importante que vá lá para conversar com as pessoas. A gente tinha uma atividade que era o encontro das pacientes. Um grupo de pacientes. Um grupo de pacientes. Então, tinha as pacientes mais antigas, né? As voluntárias mais antigas que tinham passado pelo diagnóstico, e encontravam com as mais novas, com as que estavam chegando, justamente para ter essa troca. E eu vou te dizer que, para mim, foi uma coisa que me despertou muito mais, claro, a empatia, né? E eu não me senti, em nenhum momento eu senti que aquilo ali era pesado para mim. Eu, desde o início do meu diagnóstico, eu procurei saber muito sobre a doença. Então, a minha médica, ela teve muita paciência comigo, porque eu ia às consultas com uma lista de perguntas. E, assim, ela tinha que me explicar como se eu tivesse 3 anos de idade, que nem eu brinco também. Porque eu queria saber tudo, eu queria saber os detalhes, o porquê daquilo e por que não outra coisa, enfim. Então, eu acho que essa característica minha também me levou a ter um conhecimento maior e poder ajudar mais as pessoas. E isso, por incrível que pareça, pode parecer clichê, né? Mas a gente tem um retorno tão grande que às vezes a gente fica até pensando se o trabalho voluntário ele faz bem para quem está recebendo ou para quem tá fazendo, né? Porque ele traz uma satisfação muito grande. E foi isso que eu senti e me manteve lá até agora. E ainda sigo, né? Vou adiante. Nesse aspecto, Michela, da mesma forma. Quer ou não queira, o câncer de mama é um câncer predominantemente feminino, né? E óbvio, tu és ginecologista, tu convives com as dificuldades das doenças femininas. Por que mama? Por que tu ir para o câncer de mama? Porque eu tenho aquele sentimento de que quando eu era guria, eu tinha asma, eu queria fazer pneumo. Então eu ia para alguma coisa minha, assim. Mas, infiro que tu não tenhas tido câncer de mama, o que te atraiu pela Liga Feminina do Combate ao Câncer? Eu entendo, era uma coisa que fazia parte. E por que dentro de todos esses, a mama em particular? Olha, eu sempre fui apaixonada pela glândula mamária, assim, e nós somos mamíferos, né? Então, a mama, a função primordial dela é nutrir.
Então, além de tratar o câncer de mama, vamos lembrar que o mastologista também trata todas as doenças, patologias benignas também que acometem e acompanham a mulher naquele período tão importante. Algumas não conseguem, mas é um período que traz também grande ansiedade para a mulher, que é o fato de amamentar, e inclusive é um fator de proteção. Então, eu sempre gostei, assim, eu sempre me atraí por a questão estética também. A mama, ela é um órgão que traz feminilidade para a mulher, identidade feminina. Então, eu sempre gostei de cirurgia e gosto dessa questão, assim, de como trazer de volta para a mulher o formato da sua mama. Trabalho na minha equipe há mais de 10 anos com cirurgião plástico que me auxilia nessas reconstruções. Então, eu gosto de potencializar, assim, que cada caso é muito particular, assim. Como que tu vai tratar cada paciente e trazer o melhor possível dentro das estratégias cirúrgicas, que a gente fala hoje de oncoplastia. Hoje, na nossa formação do mastologista, nós temos formação para utilizar técnicas da cirurgia plástica para reconstruir os tecidos. Então, tanto com prótese quanto com tecidos autólogos. Então, eu sempre gostei, assim, eu nunca pensei em fazer cirurgia plástica por si só. Mas eu acho que é uma especialidade que consegue unir a beleza com o tratamento, a cura. Então, eu me apaixonei, assim, por isso. Eu fiz a residência, né? Fui tua residente, inclusive, no Presidente Vargas, e lá eu tive a oportunidade de conhecer excelentes mestres, assim, que me impulsionaram, e depois eu fui para São Paulo fazer minha residência de mastologia, e o local onde eu estava também tinha uma parceria com a prefeitura, então era um hospital público-privado, em que encaminhava pacientes do SUS para fazer reconstrução lá. E o mestre que eu tive lá era um excelente cirurgião, e muito engajado nessa parte de reconstrução. Então, a gente nós mastologistas não tínhamos cirurgião plástico lá. E conseguíamos atingir resultados extremamente favoráveis. Então, eu acho o fato de eu ser mulher... eu, particularmente, na minha vida pessoal, eu tinha mamas muito pequenas. Então, eu tenho prótese mamária. Então, tu falou, eu tinha asma, quis fazer pneumo. Então, era uma coisa que me atraía, assim. Eu sempre... as mamas serem mais bonitas, a possibilidade de trazer... uma estética favorável para a mama com o cuidado da doença. E a mastologia, para mim, é algo apaixonante, porque cada vez mais, a cada ano que passa, a gente tem mais possibilidades de cura. Mudou muito, né? Tanto de estratégias de melhorar esteticamente, com próteses de melhor qualidade, com técnicas mesmo oncoplásticas, que é quando a gente, por exemplo, uma paciente tem um diagnóstico de câncer de mama, mas tem a mama mais pendular, mais caidinha, a gente pode fazer uma reestruturação, um remodelamento estético. Ela fica com uma cicatriz, como se tivesse feito uma apexia, simplesmente uma cirurgia plástica. E ali a gente conseguiu tratar o tumor com qualidade, com segurança e remodelar o tecido mamário. Eu sou extremamente apaixonada. E, além disso, na parte oncológica, que nós mastologistas estamos sempre nos atualizando, a cada ano que passa a gente tem novas drogas, cada vez mais drogas utilizadas muitas vezes na neoadjuvância, porque pacientes muito jovens, assim como idosas, têm diagnóstico. Pacientes com menos de 50 anos com diagnóstico também são 25% das mulheres. Então, tem possibilidades de tratamento e cura cada vez mais. Então, assim, claro que é uma doença que potencialmente, quanto mais tarde a gente diagnostica, tem pacientes que chegam metastáticas ao diagnóstico, acabam falecendo, morrendo por causa do câncer de mama. Mas a maior parte dos casos são muito favoráveis no sentido de a gente ter muitas estratégias de tratamento. Isso mudou muito, né? Eu me lembro quando começou as oncoplastias, eu estava na minha residência no Hospital de Clínicas, isso em 1993, 94, 95, e o Dr. Menck, o Dr. Biazuz, o Dr. Cavaleiro, o Dr. Xavier já faziam esse tipo de procedimento, que eu me lembro que na época era algo digamos, revolucionário, não sei se eu posso usar esse termo. O Biazuz foi um incentivador da lipoenxertia, né? Que é a lipoaspiração, colocando tecido de gordura na mama. E isso é fantástico, a gente ter essa estratégia. Eu vi isso acontecendo, assim, e eu me lembro que havia um certo preconceito da cirurgia plástica naquele momento e da cirurgia geral. Então, existia isso, porque os mastologistas faziam isso. Entretanto, acrescentava, e acrescenta certamente mais hoje, e avançou muito nesse sentido,
por favor, entenda o que eu vou dizer, não é um ganho, mas é pelo menos uma redução de dano no procedimento cirúrgico, porque ela acaba fazendo algo estético conjunto que faz diferença. E para Muitas quem, vezes a paciente ganha com a diversidade, né? claro, e quem fez, por exemplo, uma mastectomia, eu me lembro que na origem da origem era Halsted, isso aí é só os velhos para conhecer, mas eu cheguei a ver cicatriz de Halsted. Depois passou a ter as mastectomias tradicionais e passou a ter essas construções, que fazia desde o TRAN até a colocação de prótese e tal. Hoje se fazem resultados estéticos magníficos. Eu vejo o pessoal fazendo tatuagem. Não existe tatuagem mais bonita do que a tatuagem no câncer de mama. Né? Me provem que existe alguma mais bonita. Pode pegar o melhor tatuador do mundo e eu insisto que não existe tatuagem mais bonita. Longe. E é uma chance da paciente, muitas vezes, ter de volta aquela identidade mamária da areola e mamilo sem ter que fazer uma nova cirurgia. Existem estratégias cirúrgicas, né? A gente reconstruir mamilo com enxerto de tecidos ou até com o próprio tecido da região, mas é uma chance da paciente não ter que ir para o bloco cirúrgico, anestesia, mais um procedimento, e é uma alternativa incrível mesmo, essas tatuagens, são maravilhosas. Eu tenho que te e perguntar. vocês têm no mama também a possibilidade, né? A gente tem um rapaz que faz essa micropigmentação, né? Então, fica assim, ó, é incrível o trabalho dele, é lindo. Ele faz um trabalho em 3D que dá realmente a noção da realidade, assim, né? De que aquilo ali é real. E aí, considerando esse desenvolvimento que houve na reconstrução e tal, e sabendo do que tu passaste, que foi a questão da mastectomia, como é que tu enxergas como paciente isso? Como é que tu vivenciaste esse problema? Como é que tu enfrentaste? Porque não é uma coisa fácil para ninguém, né? Exatamente. Eu tive logo, em função desses tumores multifocais, né, a indicação de fazer a mastectomia. E aí eu já questionei, quem sabe a gente já, né, faz, porque nunca a gente sabe que fica igual a mama contralateral. Mas a minha médica, que eu confio completamente, ela disse, olha, vamos tratar primeiro a mama doente. Porque tu não precisa te recuperar de uma mama saudável, de uma cirurgia que é tão complexa, né? Então, tá, vamos... E até porque também, assim, apesar de eu pensar um pouquinho nisso, a estética não era uma coisa que eu estava pensando naquele momento. Eu até me sentia um pouco... que eu não deveria pensar na estética, tá? Eu queria era me livrar do que estava daquele bicho, daquela coisa que estava me incomodando. E foi feita, então, a mastectomia com a indicação de fazer uma simetria, uma cirurgia de simetrização, algum tempo depois. Só que eu fiz a cirurgia em setembro. Em janeiro, eu tive... Como é que chama quando cria uma água? Seroma. Eu tive seroma. Um seroma bem, assim... Ficou muito inchado e tudo. E aí, precisou fazer a remoção daquela prótese que tinha sido colocada, que era uma prótese com válvula para... tu tinha um expansor. Expansor, exatamente. Então, eu precisaria tirar aquilo ali. E aí, então, decidimos fazer a simetrização naquele momento. Só que, justamente porque eu estava com uma mama muito inchada... eu acho que houve uma dificuldade para conseguir essa simetrização, tá? Naquele momento. Tanto que, assim, eu fiquei... Aí eu coloquei prótese total na mama esquerda. E o bom também, assim, é que a gente, né, falando antes da questão da micropigmentação, eu pude preservar o mamilo. Né? Houve a possibilidade, um cuidado bastante grande para não necrosar e toda aquela situação. E exatamente assim, eu acho que concentrar todas as energias nisso foi melhor do que cuidar de 2 mamas numa cirurgia, tá? Então, aquilo ali foi excelente. E aconteceu que agora eu gostaria, né, de fazer uma nova cirurgia. Uma nova intervenção. Só que gostaria, mas... Sabe quando tá tudo bem? Eu não me sinto encorajada para entrar numa nova cirurgia, sabe? Eu acho que não que tenha sido traumático, todas as minhas recuperações foram boas, mas eu acho que às vezes a gente, quando passa por isso, repensa, sabe? Sim, será que eu preciso mesmo? A doença vai se afastando e vai voltando a questão de olhar e querer se sentir melhor e mais confortável com o resultado. Exato. Isso é natural. Mas, ao mesmo tempo, eu... digo, tá tudo tão certinho, tá tudo bem, é uma questão mais, né,
vamos ver, quem sabe. Como é que é o teu sentimento conversando com as pacientes? Porque tu pegas elas em vários estágios. Sim. Algumas no pré. O que vocês conversam sobre isso? Porque é um assunto interessante, caso esteja sendo conversado, porque é, de alguma forma, como a doutora Michela disse, não digo um atenuante, porque nada atenua, mas é uma perspectiva de um resultado melhor do que se poderia imaginar se fosse fazer pura e simplesmente uma cirurgia oncológica. Acho que a gente troca essas ideias, assim, né? E elas têm uma curiosidade muito grande para saber como foi, o que aconteceu, né? E aí a gente traz, assim, a experiência de cada uma, mas eu acho que quem define, quem é a questão, é o médico, né? Juntamente com o paciente tem essa definição, por mais que a gente troque ideias, fale da nossa experiência e tudo mais, cada caso é um caso, né? O caso clínico daquela paciente precisa de um tratamento diferente, então a gente tenta ajudar, mas não consegue, não chega tão profundamente nisso, né? Michela, para ti com as pacientes, assim, eu agora acho que tu está numa bolha melhor, porque estando só no convênio, o acesso no convênio é mais fácil. Mas tu conviveste bastante com aquela vicissitude da dificuldade do diagnóstico até para chegar em ti a paciente. Tu sabe bem do que eu estou dizendo, que eu estou lá na ponta, eu estou lá no posto de saúde, e eu tenho uma paciente que tem uma queixa, eu não tenho nem como pedir uma ecografia ou uma mamografia. Como é que tu sente isso? Já enfrentaste isso como médica? Dos dois lados, tanto de quem está na ponta, lá no posto de saúde, quanto quem está aqui no nível terciário recebendo. Como é que é o teu sentimento pelas dificuldades da saúde do Brasil? É frustrante, né? Considerando que não é um exame tão caro, se a gente for considerar. Eu acho que cada vez mais os serviços públicos deveriam se organizar no sentido de pensar assim, se eu posso proporcionar para a população um local em que ela faça um diagnóstico precoce, seja uma biópsia guiada por ecografia ou por mamografia, em alguns casos que a paciente tem microcalcificações, mais cedo essa paciente vai saber o que está acontecendo. Temos a lei dos 60 dias para início de tratamento, mas a gente tem que lembrar que antes da gente ter um diagnóstico, tem a saga da busca por esse resultado. E isso muitas vezes atrasa e demora às vezes mais do que 3 meses para a paciente conseguir fazer um diagnóstico. Então, eu lamento por isso, acho que a gente tenta como médicos, como sociedade organizada, como Instituto da Mama, como Liga, tentar cada vez mais falar sobre esse problema, mas eu acho que eu fico naquela coisa que parece que eu não consigo entender como é que é tão difícil o sistema público se organizar nesse sentido, de proporcionar para as pacientes. Porque o que acontece hoje, as pacientes acabam fazendo os diagnósticos num serviço de alta complexidade. Ela acaba sendo encaminhada para dentro de um hospital. E ali é onde o paciente está tratando, fazendo uma cirurgia, fazendo uma quimio, uma rádio. Deveriam ter centros ou nichos dentro da cidade de potencialização de diagnóstico, tanto para câncer de mama, quanto para câncer de próstata, pulmão, né, pele. Então, isso aí é algo que tá uma bola que está picando aí para a gente poder tentar ter estratégias para melhorar isso. Junto da prefeitura, junto dos órgãos públicos, né? E qual é a importância do Outubro Rosa nesse sentido para vocês? Olha, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades no Outubro Rosa, no sentido a gente pensa assim, como sociedade de mastologia, por exemplo, vamos tentar proporcionar biópsias. Então, a gente tem, às vezes, serviços de imagem que poderiam ser nossos parceiros, mas o que acontece? Depois que a paciente tem um diagnóstico, ela tem que estar vinculada ao SUS. Então, às vezes, a gente tem até entraves nesse sentido de organização de como proporcionar isso. Então, para ter uma noção do quanto é complexo. Porque é todo um fluxo que tem que estar organizado. O que eu vejo muitas vezes no consultório privado é que as pacientes e as famílias se organizam para guardar um dinheirinho para conseguir fazer um diagnóstico, pagar uma biópsia particular, que depois que tu tem o diagnóstico, aí sim no SUS tudo flui muito mais rapidamente. Uhum. Colocando lá no sistema, no posto de saúde, que a paciente já tem um CID de C50 de câncer de mama, tem um diagnóstico, a regulação dela e a rapidez com que ela vai para um serviço de qualidade, né? Seja o Clínicas, o Conceição, todos os nossos serviços de apoio aqui, vários outros que a gente tem, a PUC, enfim, é muito mais agilizado. Mas
O que me preocupa é todo o momento que a paciente tem aquela dúvida, que ela não sabe o que está acontecendo com a mama, ou que ela nem saiba, porque ela não tem a possibilidade de fazer um rastreamento, né? De ter um diagnóstico ainda de uma lesão impalpável. Enfim, o que a gente... No IMAMA, assim, o que vocês têm feito sobre isso? Não, eu acho que a importância do Outubro Rosa, ela é, assim, para justamente fazer as vozes serem ouvidas, né? É justamente a gente poder falar muito a respeito disso. Para que a população também saiba que existem essas possibilidades, né? E algumas possibilidades como diagnósticos, porque falasse na lei dos 60 dias, né? Para diagnóstico. As pessoas não sabem que isso existe. Elas ficam esperando meses e meses e meses e não sabem que elas vão... Se elas baterem na porta, talvez as coisas melhorem. Então, isso também é uma situação que a gente tem uma preocupação muito grande de levar. E o IMAMA consegue fazer uma ajuda em relação a isso, jurídica? Sim, então, o IMAMA, nós temos o serviço jurídico do IMAMA, tá? Que temos atendimento lá dentro do IMAMA uma vez por semana, tá? Presencial, para pacientes SUS. Lá é feita uma orientação. Então, essa paciente, seja lá o que ela precise, um atendimento previdenciário, né? Porque não conseguiu auxílio-doença, ou não conseguiu alguma coisa, enfim, é feita uma orientação. Então, tudo é uma orientação. Eu não estou conseguindo receber, eu fiz o exame há tanto tempo... Eu marquei a consulta, enfim, o meu exame está marcado para daqui não sei quanto tempo. A gente tenta dar orientar, dizer o que ela tem para fazer. Caso a coisa chegue num limite tal que não é feito, né, o que precisa ser feito, existe sim a possibilidade da judicialização, né? Mas a gente tem evitado isso. Tem evitado porque a gente sabe que isso também acaba dando mais entraves, né? Mas havendo, sim, a necessidade, é feito. Então, assim, essa orientação de dizer, olha, a lei dos 60 dias, a lei dos 30 dias, elas precisam ser obedecidas, né? Você tem esse direito. Às vezes, uma ligação resolve. Né? A gente não quer furar a fila, né? Ninguém quer colocar, né? Até porque não temos esse poder. Mas poder fazer com que essa fila ande mais rápido, né? E lembrando que no caso da mama, é fundamental para o tratamento, além da biópsia, simplesmente dizendo que é um câncer ou não, o laudo imunohistoquímico, que é aquele exame que avalia se aquele tumor precisa de hormônio para crescer, então um tumor que tem expressão de estrógeno, de progesterona, ou se ele é um HER2 positivo ou um triplo negativo. Isso vai determinar o tipo de tratamento que aquela mulher vai receber. E nem sempre isso é rápido, né? Porque é moroso, tá? Tu tem que ter a biópsia para pedir o imunohistoquímico. Em alguns locais, o imunohistoquímico demora 7, 10 dias, 15 dias para ficar pronto. Então, pensa todo esse processo já de atraso para fazer uma simples biópsia. Mais a espera por esse laudo imunohistoquímico. Tendo um diagnóstico, a paciente tem que ser estadiada. Eu preciso saber se a paciente é metastática ou não para definir tratamento. Então, são muitos detalhes que são determinantes para que essa paciente tenha uma curabilidade melhor. Saindo do assunto, qual é a relação que o sindicato tem com a mastologia? O sindicato? É. Com a mastologia? Eu acho que o sindicato, ele atua em todas as especialidades, né? Mas junto à mastologia, ele já vem atuando há muitos anos, que a gente tem várias parcerias, né? Seja na doação de cabelo, seja nessa possibilidade de, como a gente está aqui agora, falando sobre o voluntariado, podendo chegar na população informação de qualidade, porque a gente está vendo aí que informação tem para todo lado, mas eu sempre aviso os pacientes, alerto a população, se quiser ter uma informação adequada, procure os sites médicos. Então, entra no site do Sindicato Médico, entra no Instagram da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM Mastologia ou SBMRS, onde os pacientes vão ter informações adequadas sobre com que idade eu tenho que fazer meu rastreamento. Então, acho que o sindicato tem essa parceria de apoio, tanto no momento da caminhada das vitoriosas, que ele é nosso parceiro, ou em qualquer tipo de ação que o IMAMA está fazendo, e ele está aberto também para outras instituições. Então, assim, a gente não está aqui dizendo, somos um parceiro abraçados IMAMA e não podemos
abrir para outros, para liga ou para qualquer outro tipo de voluntariado que exista, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade de trazer informação de qualidade, porque a gente está vinculado com os médicos e ter a possibilidade de levar essa informação ao maior número de pessoas possível. Eu acho que esse é um assunto importante, porque nós, queira ou não queira, na nossa página ela é aberta ao público. Então, essa informação que nós estamos produzindo hoje aqui, ela vai ser distribuída pela sociedade num sentido mais amplo. Então, sempre é bom quando a gente conversa sobre o assunto. Eu me lembro quando, muito no passado, existiu o Dia M. Não sei se você chegou a pegar o Dia M. Ela não conhece porque é uma coisa mais antiga. A gente ia para locais abertos e fazia exame de mama em pacientes assintomáticas com a ideia mas eu já participei disso. de fazer rastreio de câncer de no mama. Outubro Rosa. A gente fazia na Assembleia ali também, para os funcionários da Assembleia Legislativa, o IMAMA proporcionava também. A gente fazia isso. E tinha mau resultado, porque eu me lembro vivamente que eu estava fazendo uma vez, eu era R1, e aí... Também tu não tá tão treinado na palpação, né? E Não. mamas densas, às vezes tu palpa, acha que tudo pode ser uma normalidade. Não, e pior do que isso, é um mau exame para rastreio, né? E aí o que acontece? É importante tu falar nesse assunto. Depois eu quero dar um Entrou um colega e disse assim, pô, tem lugar que tá tendo 50% de diagnóstico. E eu aumentei imediatamente meus diagnósticos. É complicado. O que nós podemos falar sobre o rastreio, já que rastreio é um assunto importante? Então assim, eu costumo falar para as pacientes que existe essa questão de o autoexame. Na verdade, nenhuma mulher tem que ter a capacidade de se autoexaminar, né? Mas sim o autoconhecimento. Então, toda pessoa que tem uma noção do seu próprio corpo, que palpa a sua mama, principalmente para mulheres que menstruam, 7 a 10 dias depois do período menstrual, que a mama vai estar menos edemaciada, né? Menos inchada, menos dolorida, para conhecer o seu normal. Então, tu vai estar atento se surge alguma normalidade. Porque, eventualmente, podem ser coisas muito sutis, assim. Alterações finas. Surge uma nodularidade, surge um abaulamento. Ou tu verifica na frente do espelho que a pele está mais retraída em alguma região. Tem tumores que crescem e vão puxando os ligamentos de Cooper, né? E trazendo, às vezes, o mamilo mais para dentro. Então, ou uma descarga papilar, que é uma saída de secreção no mamilo. Tudo isso são alterações que devem ser imediatamente procuradas um auxílio médico, ou ginecologista, né, que é o nosso grande parceiro, nosso grande aliado, porque é quem normalmente encaminha para o mastologista. E também conversar sobre as questões de história familiar, né? Então, pacientes que têm história familiar de doença de câncer de mama ou outros tumores devem ser orientadas a procurar e acompanhar com o mastologista, porque tem um rastreamento orientado, diferenciado para essas mulheres. Eventualmente, a cada 6 meses, a gente associa outros exames como a ressonância magnética. Então, estou muito feliz que a gente está no mês de junho, tendo a possibilidade de falar sobre o câncer de mama, não somente no Outubro Rosa. E depois eu acho que vale a pena também a gente considerar, o CIMER já apoiou também outras ações da Sociedade Brasileira de Mastologia, como, por exemplo, Novembro Azul, que vem depois, Dezembro Amarelo, e as sociedades também já se uniram para falar sobre esses tumores em outros meses, né? Isso é fundamental também. Até porque câncer de mama não ocorre só em outubro. Não, né? exato. E não é só em outubro que vai ser feita a mamografia. Patrícia, qual é a mensagem que tu tens para as mulheres que estão enfrentando o câncer de mama nesse exato momento? Calma. Vai dar tudo certo. A gente se apavora no início, mas eu acho que com o andar das coisas, com os exames que a gente vai fazendo, a definição do tratamento, né? Tudo vai entrando no lugar, né? A gente vai se reconhecendo novamente, porque com o diagnóstico tudo fica bagunçado. Então, eu acho que é justamente isso, sabe? Manter a calma. Né, confiar no seu médico. E eu ainda hoje falo que... Eu estava falando das palestras do IMAMA, né? A gente fala muito sobre autocuidado, fatores de risco, né? Além de apresentar a instituição e tudo. E uma das coisas que eu sempre falo na minha palestra, quando eu dou, tenha um mastologista para chamar de seu. Eu acho super importante, não é uma coisa que a gente está acostumado, a gente vai ao ginecologista, que muito bem, tem conhecimento, mas não como um mastologista que, na verdade, está pensando justamente no câncer, né? O mastologista, ele está ali vivenciando aquilo ali todos os dias. Então, eu acho bem importante que a gente tenha sempre... Não espere ter um câncer de mama para ter um mastologista, né? Antes mesmo. Então, e eu queria só chamar a atenção também para
a capacitação do voluntariado, que vai ter aqui a parceria, né, do Simers com o IMAMA, né? No Hub de Solidariedade Simers 2025. Então, acho que é bem também legal isso para que as pessoas, quem quiser, né, trabalhar junto ao IMAMA ou um voluntariado em qualquer outra área, mas eu trago aqui o convite para o IMAMA, né, que eu acho que quanto mais gente a gente tiver, melhor, mais pessoas a gente consegue atender. É legal, talvez até divulgar nas ligas, chama de liga na faculdade, né? Sim. A Liga de Ginecologia, a Liga... Tu não vai acreditar, eu já fui o coordenador da Liga de Mastologia da UBA. Eu já participei lá dando palestra. Foi muito legal. Michela, e qual é a mensagem final que tu deixaria para as mulheres sobre a prevenção, o cuidado e a própria autoconsciência sobre as suas mamas? Então, cuide-se, lembre-se, uma dica que eu dou muitas vezes, assim, é que as mulheres sempre estão atentas à data do seu aniversário. Então, procure cuidar, por exemplo, no dia do seu aniversário do mês, por exemplo, dia 24. Então, todo aquele dia 24, olhar para si, olhar para suas mamas, fazer um autocuidado. Lembrar naquele mês, já fiz meus exames preventivos, seja de mama, seja uma avaliação para tumores de pele, que além da mama, os tumores de pele do tipo não melanoma são os que mais incidem na população. A nossa população gaúcha é uma população que tem mulheres muito claras, né, de origem europeia. Então, se cuidar, avaliar suas pintas, avaliar se tá com os exames. A própria Patrícia aqui colocou que ela estava com os exames atrasados. Eu mesma, esse ano, fui fazer meus exames. O ano passado foi enchente, em maio, e eu tinha feito meus exames em abril. E agora eu fui me dar conta, era junho, e eu pensei, tô 2 meses que eu não faço os meus exames. E sempre é um momento que traz uma certa ansiedade. Todas nós vamos passar por isso, então lembrar que, assim, se eventualmente faz os seus exames e alguma coisa foi vista, porque às vezes acontece durante a mamografia, tem que fazer uma incidência complementar, ou a ecografista pede para chamar novamente aquela paciente. Então, lembrar que isso tudo é feito justamente para que a gente possa ter a oportunidade de detectar lesões muito pequenas. Então, hoje a gente tem capacidades radiológicas e especialistas muito qualificados e cada vez exames melhores para detectar tumores muito pequenos. Então, dê essa oportunidade. Lembre de ter o seu momento, de a gente se cuidar. E outra coisa muito importante que vale a pena também falar, que eu estou simplesmente encantada com isso, que é cada vez mais estudos mostrando que a atividade física regular e o cuidado com o peso diminui o risco tanto para doenças de mama, todos os tumores, e inclusive diminui a chance de ter doenças degenerativas depois na idade mais avançada, como Alzheimer. Então, ter pernas fortes diminui o risco de doenças degenerativas. Então, se cuide, faça atividade física, se alimente bem, pelo menos 4 vezes por semana, faça qualquer coisa. Eu pergunto para o paciente, tá fazendo atividade física regular? Eu não faço nada, eu só caminho. Como assim? Caminhar é ótimo. Então, faça aquilo que está dentro das suas possibilidades. Uma dança, um yoga, um pilates, caminhada. Então, se mexa, movimente-se. Pessoal, hoje é sexta-feira, temos o final de semana para começar a se mexer e fazer um exercíciozinho. Assista o Anamnese junto conosco. Muito obrigado, Michela, Patrícia. E acompanhem as nossas redes. Vão acompanhar também as redes do IMAMA, da Sociedade Brasileira e Gaúcha de Mastologia, porque, afinal de contas, não tem nada melhor em termos de câncer de mama do que o diagnóstico precoce e a prevenção. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa Anamnese.